Mais ou menos isso, né? Que não é contraditório, né? Não sei se foi, não sei se a minha explicação foi coerente, Aham. né? Isso aí. Tá. Não, certo, certo. Mais alguém? Mais alguém quer dar a sua definição? Eu acho que coerência é a concordância do texto, Tá, boa. E a estrutura. coesão é harmonia. Isso. Aham. Coesão, a gente conseguir fazer tudo estar relacionado. E a coerência é a gente seguir uma mesma linha do início ao fim, não se contradizer. Tá. Tá travando ainda? Ou tá me ouvindo de boa? Agora eu tô ouvindo de boa. Sim. Tá, beleza. Eu vou compartilhar aqui os slides então. Tá, então coesão e coerência. Estão vendo aí? Sim. Tá, Sim. beleza. Sim. Então coesão, ligação entre elementos do texto. Aí esses elementos, eles podem ser palavras, frases, parágrafos, tá? Então tudo precisa estar relacionado, estar ligado. E a coerência é uma unidade de sentido, né? Naquilo que eu havia dito, que vocês falaram também, é seguir uma mesma linha do início ao fim. A gente não ser contraditório com as nossas próprias ideias ou argumentos. Aí no Enem tem duas competências que são especificamente sobre a coesão e a coerência, que são as competências 3 e 4. Então, isso é importante para a redação, principalmente no Enem, porque a partir da coesão e da coerência, vocês podem garantir ali 400 pontos, né? Já cada competência tem 200 pontos, aqui você já garante 400 só com isso, deixando o texto bem coeso, bem coerente. Então a 3 diz que relacionar e organizar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, e a 4 fala em mecanismos linguísticos, tá? E o que vão ser esses mecanismos linguísticos? São elementos que a gente vai usar para fazer essa coesão, para fazer principalmente a coesão nesse caso, na competência 4. Relacionar então uma frase na outra, um parágrafo no outro. Isso vale para a redação da URGS também, tá? Mas no Enem é um pouco mais específico essa questão. Aí vamos ver um exemplo bem claro assim de algo que não tem coesão. Aqui, ó, o que a gente vê aqui? Parece apenas palavras aleatórias, soltas, sem sentido nenhum. Então, do ligação, dois pontos, coesão, textos, elementos entre. Elas não estão organizadas. Então, para a gente dar coesão para isso, nós precisamos organizar de uma forma que que dê sentido. Agora sim, a gente muda a posição, coesão, ligação entre elementos do texto. Então isso vai desde o mais simples, que é uma frase, até algo que abrange algo maior, que é o texto no total. Então se tudo estiver coeso, o texto vai estar coeso. Isso é bem tranquilo. Aí para a gente fazer essa coesão, a gente vai usar o que a gente chama de nexos, tá? Pode ser nexos ou articuladores. Tem vários nomes para isso. Esses nexos podem ser preposições, pronomes, formas verbais, conjunções, locuções e advérbios. As conjunções, locuções e advérbios geralmente vão servir para a gente relacionar um parágrafo no outro. Tá? Então, quando nós terminamos de escrever um parágrafo, o seguinte já precisa ter ali um nexo que vai fazer uma relação, para tudo estar conectado, tudo estar bem costurado. Nós vamos ver exemplos com cada um desses nexos, tá? Então, só para retomar aqui então, nexos
podem ser utilizados para relacionar termos do texto ou retomar elementos já citados. O retomar serve também para a gente não repetir palavras. Então a gente vai usar ali um pronome ou alguma outra uma forma verbal que vai servir para a gente não repetir a palavra. Então esse elemento ele vai servir para fazer uma retomada de algo que a gente já disse. Então, exemplos com preposição. Esse trecho eu tirei de uma redação que nós vamos ver no final da aula, tá? Então, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade e estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores e especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos. Então, tudo isso que está marcado aqui são preposições. Se nós tirarmos essas preposições, o que vai acontecer? Vai ficar faltando coisa, não vai fazer sentido. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Só pra confirmar, gente, eu tô com medo que vocês não estejam me ouvindo. Tá tudo certo? Tudo certo. Tá. Tudo certo. Ok. Então, se a gente tirar essas preposições, vamos ler só a primeira linha, ó, sem as preposições. É necessário que garantir o ensino qualidade e estruturado, ó, já ficou faltando coisa. Vamos para a segunda. O Ministério da Educação leve profissionais educadores, especialistas Libras para... Então a gente vê que falta alguma coisa ali para relacionar uma palavra na outra, né? Isso vai ser a função das preposições. Geralmente, relacionar uma palavra na outra. Com pronomes. Mais 2 trechos da redação. Inclusive, as escolas e as faculdades têm que ser completamente inclusivas a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Esse sua, qual é a função desse pronome nessa frase? Vocês conseguem identificar? Tá, é para se referir às escolas e às faculdades, né? Isso. Se não tivesse, não estaria se referindo diretamente sobre elas. Isso. Então, nesse caso, para não precisar repetir também, o pronome já cumpre essa função. Está fazendo uma retomada de algum termo que já foi dito anteriormente. Então, ali está se referindo a escolas e faculdades. E embaixo, Se não tivesse o sua, se não tivesse o sua, se não tivesse o sua, daí teria que colocar das escolas e faculdades no final da frase. isso. Daí repetiria de novo. Aham. Aí para evitar essa repetição, porque não é bom, né, a gente repetir muita palavra na redação. Então, Sim, fica até feio colocar de novo. sim, sim. E por isso que a gente usar pronomes e essas outras formas que podem retomar termos anteriores indica que a gente tem bastante conhecimento assim de mecanismos linguísticos, né, que é o que a competência, uma das competências do Enem pede. Aí no segundo exemplo, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica. Aí nesse caso, o pronome isso, qual é a função dele? É a situação dele. Isso. Indicar uma situação, não só um sujeito. Aham. Eu Isso acredito. está retomando toda essa situação que veio anteriormente, né? Que foi dito acima. Se a gente não tiver o isso, vamos ver como fica. Os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. É frequentemente manifestado na forma de violência simbólica. Aí já ficaria faltando coisa. Então isso está servindo para se referir a essa situação por completo, por inteira. Forma verbal agora. Os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Aí a mesma coisa, a mesma frase anterior. O são também está servindo para não repetir os termos, né? A gente não precisa repetir. Os surdos são alvo de preconceito e os surdos são vistos erroneamente como incapazes. Então só o verbo já indica sobre quem está falando. Mas nesse caso, o são precisaria
aparecer de novo, porque, tipo, ele já aparece ali antes do alvo de preconceito. Aham. Daí não dá pra ser só os surdos são alvo de preconceito. Ah, não, ia ficar estranho, Deixa eu esquece. ver. Os surdos são alvo É, de eu pensei preconceito. nisso também. Os surdos, vírgula, alvo de preconceito, são vistos erroneamente como incapazes. Também poderia. Não teria problema. Vamos ver se eu tirar esse som, esse segundo que a colega falou. Foi a Milene, né? Isso. É, mas ficou estranho, Sora. Eu pensei agora e ficou esquisito. Sem o som. Tá. Segundo exemplo, então. O Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais, como psicólogos, que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstruam os preconceitos acerca desse grupo social. O desconstruam também é um verbo. Está se referindo a quem? Tô se referindo ao Ministério da Saúde, né? Não. O É, preconceito, sujeito, eu né? acho, né? É os... A quem? Alguém falou? A sociedade no geral, eu acredito, né? Aos Porque é preconceitos, sujeito eu entendi. indeterminado. Que é pra Ah, desconstruir os preconceitos. Mas quem vai desconstruir os preconceitos? Profissionais. Profissionais. Gente, Ó, profissionais. aí, isso aí é uma questão bem interessante. Porque se a gente está escrevendo, digamos que a gente vai escrever esse trecho todo embaixo. De repente aqui a gente coloca um desconstrua. Porque a gente pode pensar numa primeira vista, está se referindo ao Ministério da Saúde. Então aqui, para conjugar corretamente com ministério singular, né? Então vamos colocar no singular. Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais como psicólogos que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstrua os preconceitos acerca desse grupo social. Só que esse desconstruam está se referindo a profissionais e psicólogos. Tá? Então aqui teria uma questão de concordância, por isso que está no plural. Não está se referindo a Ministério da Saúde. Vamos tentar. Oi, pode falar. Mas se tivesse no singular, estaria errado? Se tivesse se referindo ao Ministério, porque o Ministério, disponibilizando esses profissionais, ele de forma indireta desconstruiria os preconceitos. Aham, não, entendi. Tá, deixa eu analisar direitinho aqui. Não, eu acredito. Acho que esse é o problema. Eu também pensei nisso. Porque, de certo modo, é o Ministério da Saúde, né? Que ele já vai fazer aquela... Não vai ser diretamente, mas... Por isso que eu perguntei se estaria errado Tá, é que se colocasse... esse que aqui, ó, tá servindo para explicar os profissionais, né, psicólogos. Ó, psicólogos que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstruam. Então, Só uma pergunta. sim. Não poderia ser desconstruindo? Desconstruindo. Daí aqui eu acho que não. tiraria o E e colocaria vírgula. Eu acho. Em qual parte? Peraí. É que ali, tipo... É que... dando o apoio e o estímulo para continuidade da educação dos deficientes... Uhum. Vírgula. Desconstruindo os preconceitos acerca desse grupo social. Ah, tá, aí sim. Aham. Só que daí não seria que deem, seria que dando o apoio e estímulo para a continuidade da educação, eles construiriam o preconceito. Aí a gente, se a gente muda mudar uma todo o coisa, sentido da frase, cara. se a gente dá para fazer essas alterações, né? Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado com a conjugação, né? Porque às vezes a gente tem um raciocínio, pensa em escrever uma coisa, começa a escrever. Aí depois, lá na frente, a gente acaba mudando o tempo verbal ou acaba misturando sobre quem a gente está falando. A gente acha que está falando dos psicólogos, mas acaba usando o verbo para se referir ao Ministério da Saúde. Então isso é uma questão bem importante, a gente sempre a pensar bem nisso, analisar. Sobre quem que a gente está falando? Esse verbo precisa concordar com quem?
Tá? Então tá no plural aqui porque está se referindo a psicólogos e profissionais, né? Mas isso que vocês falaram poderia ser feito também. Aí é só uma questão de alterar outros termos na frase. Tem questões de português na prova da URGS. Aí não é na redação, é na prova mesmo, na prova de português. Que vai pedir assim, ó. Na frase tal, se substituíssemos a palavra, sei lá, a palavra apoio por outra no plural, quantas outras palavras deveriam ser modificadas na frase? Aí vocês precisam ter noção de concordância. Tá? Vocês vão ter que analisar tudo que vai precisar ser mudado por causa de uma palavra, por causa da alteração de uma ou mais palavras. Isso é uma coisa que cai muito na URGS, tá? Na prova de português. Então vocês precisam ficar bem atentos com essa questão da concordância. No Enem já não tem muito isso. É um pouco menos gramatical, digamos assim. Tranquilo essa parte ou mais dúvidas? Tranquilo. Tranquilo agora. Tá. Conjunções, então. Aqui espero não assustar vocês, porque a gente vê isso e já pensa, tem que decorar tudo isso aí. Não é uma questão de decorar, mas é importante a gente saber e tentar pelo menos identificar quando que a gente deve usar cada uma delas. Vocês têm noção mais ou menos daquele conteúdo em português, oração subordinada e coordenada? Uhum. Vocês não estudaram isso ainda, né? Esse ano, no Farol, pelo menos. Não. Tá. Eu tenho uma leve lembrança da escola, assim, mas bem leve. Tá, tranquilo. Isso vocês vão ver com certeza esse ano, em alguma aula de português. Aí a gente tem conjunções, e algumas são utilizadas em orações coordenadas, que é o caso dessas aqui, e as outras em subordinadas, que são essas aqui. Tá? E cada uma tem uma classificação específica, tá? Então aditivas vai ser pra gente adicionar uma ideia, aí ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Adversativa é pra gente fazer uma oposição a alguma coisa. Alternativa a gente vai indicar alternativas, né? Ou isso ou aquilo. Conclusivas pra gente concluir algo e explicativas pra explicar. Aqui parece bem simples de entender. Tem uma coisa aqui, ó, nas alternativas é muito comum as pessoas escreverem nas redações a seguinte expressão: seja isso ou aquilo. Isso é muito comum, quase todo mundo faz isso. Só que essas conjunções, elas devem ser repetidas obrigatoriamente. A gente não pode misturar uma, tipo, seja isso ou aquilo. Nós vamos dizer ou isso ou aquilo, ou então seja isso, seja aquilo. Tá? Então lembrem disso sempre que vocês escreverem. Isso é uma coisa que eu aprendi só quando eu fiz cursinho também. Na escola eu nunca vi isso. Aí nas redações eu também fazia, e eu sempre errava isso, eu misturava as duas, e é algo que imagino que muita gente não saiba. Mas essas conjunções, elas são tipo juntas, assim, não é que eu repeti duas vezes, tá? Elas são uma forma única. E aí nós temos as conjunções de orações subordinadas, tá? Não vem ao caso explicar isso agora, mas é só para vocês não ficarem com dúvidas do porquê que está separado aqui. Então, causais, conformativas, concessivas, finais e temporais. Todas elas têm uma função também, e o uso delas acaba sendo até quase que intuitivo às vezes. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. Vamos pensar aqui nessa oração. Oração é uma frase que tem verbo, tá? Sempre que uma frase tiver verbo, ela é chamada de oração.
Aqui nós temos duas orações. A primeira, os surdos são alvo de preconceito. E a segunda, os surdos são vistos erroneamente como incapazes. Ó, eu disse aqui que estão sem coesão, mas uma em relação à outra, né? Se a gente pegar elas separadamente, apenas a primeira e apenas a segunda, elas estão coesas, não tem nada de errado com elas. Mas quando a gente junta a primeira com a segunda, não tem algo que está ligando as duas. Elas estão soltas. Então o que a gente pode fazer para relacionar as duas, costurar as duas? Nós colocamos um nexo coesivo. Nesse caso, aí uma conjunção. Então o que aconteceu aqui? A gente retirou esse termo, os surdos, para não repetir, porque já tinha aqui no início, e colocamos uma conjunção. Então esse é um caso bem simples assim de coesão, em relação a duas, para relacionar uma oração na outra oração. E fica até mais bonito visualmente, né? Os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes, em vez de ficar essa repetição de palavras aqui. Tá, então a parte da coesão foi isso. A gente vai ver os exemplos dos outros nexos, aí advérbios, locuções, a gente vai ver direto na redação do final da aula. Dúvidas até aqui, na parte da coesão? Não. Tá. Então a coerência, o texto deve seguir a mesma linha do início ao fim. A gente não pode contradizer nossos argumentos e ideias, né? A gente não pode começar defendendo algo e chegar lá no final e contradizer tudo o que a gente disse, terminar defendendo outra coisa. Isso é uma coisa que acontece às vezes também. A gente pensa, acaba não planejando direito o texto e começa a escrever sobre algo. Aí de repente no meio da redação assim, não tem mais argumento para escrever, não sei mais o que escrever. Aí acaba pulando para uma outra coisa que é mais fácil de falar e acaba se contradizendo. Então por isso que é importante a organização das ideias antes da gente começar a escrever a redação. Mas, por exemplo, eu não posso defender algo e criticar outro algo? Pode, se tu conseguir relacionar as duas, aí não tem problema. Tá? O que não pode é ficar, tipo, duas coisas muito separadas. Tá? Então é importante relacionar. Tá, é isso aí. Então a coerência, ela diz respeito à lógica interna do texto. E vai desde algo pequeno até chegar num todo. Então se todas as frases estiverem coerentes, isso vai tornar os parágrafos coerentes. E se todos os parágrafos estiverem coerentes, vai deixar o texto coerente. O mesmo serve para coesão. Tá? Então tudo está relacionado, interligado. Vamos ver aqui um exemplo sem coerência. A primeira parte é um desenvolvimento e a segunda é uma conclusão. Então, instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo, assim, uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Dessa forma, é necessário que, para garantir um ensino de qualidade e estruturado, o Ministério da Educação continue agindo da mesma forma, já que o ensino para surdos vem evoluindo cada vez mais. Qual é o problema que a gente tem aqui? Ele diz que tem que fazer uma coisa e depois diz que não tem que fazer mais, né? Isso aí. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tá tão nervoso para escrever a redação, tipo, na hora, assim, da prova, e nem lembra o que escreveu antes. Tá lá na conclusão já e começa a concluir uma coisa e esqueceu que no desenvolvimento a gente colocou outra coisa totalmente diferente. Acontece. Ainda bem que tem o rascunho. Pois é. Sim. Pra isso serve o rascunho. Os meus rascunhos, assim, quando eu fazia redação, né? Tipo, ele passava da folha de rascunho, sabe? E tinha as linhas ali certinhos.
Mas aí eu escrevia na margem também, porque eu errava muito, ou escrevia na própria folha no caderno de questões, né? Era uma coisa bem feia, assim. Sim. Mas, enfim, a redação serve pra... o rascunho serve para ajudar a gente a fazer uma primeira versão. Então é isso, Sim. aqui na primeira parte ele fala uma coisa, ó, devem ser preparadas e garantir o espaço. Ou seja, isso ainda não aconteceu, não está acontecendo. E aqui embaixo diz que o Ministério da Educação precisa continuar agindo da mesma forma, tudo como tá tudo certo. Então aqui a gente não tem coerência. Agora, um exemplo com coerência, o Ministério da Educação, dessa forma é necessário, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula. Agora sim, agora está mais coerente, porque dá ali uma proposta de intervenção e segue a mesma ideia no final. Então, o que fazer para deixar o seu texto coerente e coeso? Relacionar as ideias no texto. Então, tudo precisa estar relacionado. Evitar ideias redundantes e contraditórias. Então, vamos evitar colocar, sei lá, dois argumentos que dizem mais ou menos a mesma coisa. Isso aí a gente dá para perceber assim que está sendo só repetição, sabe? E aí dá a impressão de que a pessoa não tem muito argumento e acaba repetindo para preencher a linha, assim. Então tem que tomar cuidado com isso. Não fugir do tema de redação proposto, o que é bem óbvio, né? Então isso também, se a gente foge do tema, acaba não sendo coerente, porque a proposta é uma e o nosso texto é outro. Usar sinônimos e nexos para evitar repetir palavras. Isso que a gente já viu antes. E no fim, reler tudo para ver se você não escreveu nada confuso, contraditório ou que não esteja fazendo sentido. Então sempre bom a gente dar uma relida. Faz o rascunho, aí lê tudo. E se tiver tudo certinho ali, a gente passa para a folha final. E aí a gente chega na redação. Ô, Sur, Sim. na URGS, a redação ela faz parte da prova de português também, né? Que nem no Enem. É tipo, durante o tempo da prova de português. Aham. E quanto tempo a gente tem pra fazer? Não, a redação é num coisa e a prova de português é no outro dia. Na URGS? Não, da URGS é português e redação no mesmo dia. É só português e redação daí. Sim. Eu tava me confundindo. Aham. Desculpa. Sim. Geralmente é o segundo dia de prova. Aí é só português e redação. Então, mas tem o mesmo tempo do que todos os dias. Tem 4h30, se eu não me engano. Aí a prova de português eu acho bem rápida de fazer, assim. São 25 questões, né? Que nem todas as provas. Sim, aham. E segue o mesmo padrão todos os anos, praticamente. Vai ter 3 textos na prova de português e depois questões que dizem respeito ao texto. Aí tem interpretação, tem outras questões gramaticais ali. E geralmente também tem questão que vai pedir ortografia. O texto vai estar sem algumas palavras. E aí alguma questão vai pedir quais palavras estão corretas gramaticalmente e poderiam ser inseridas no texto. Aí pode ter um planejamento assim para fazer primeiro a prova de português e depois a de redação, né? Eu geralmente faço isso. Geralmente não, eu fiz 2 vezes, né? Mas eu começo pela de português, que é bem rápida, assim. Eu acho que em 1h, 1h30 dá pra fazer. E aí o resto do tempo fica na redação. Isso? Não é melhor fazer a redação antes. Eu não sei, é que eu prefiro fazer redação, não sei se tem mais alguém que prefere. Olha,
ahn, eu... É que vai do planejamento de cada um, assim. Eu prefiro fazer a de português, né? Aí no meu caso, porque é que eu perco muito tempo na redação, sabe? Então, se eu souber que eu vou ter muito tempo para redação, eu vou ficar muito tempo. Ah, não, eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. E isso vai me tirar um pouco de tempo de fazer a prova de português. Então, eu começo pela de português sempre, mas aí vai do planejamento de cada um. É algo mais individual, assim. É que eu talvez fizesse a redação primeiro, porque a prova, se o tempo estiver acabando, tem a opção de chutar, né? A redação não tem o que fazer, se tu não tem mais tempo pra fazer, acabou o tempo. Exatamente, no Enem eu fiquei com muito medo de, tipo, é que a redação zera, né? Se tu não fizer conclusão, tipo... Mas, tipo assim, em português, é só tu ver ali por cima, interpretar bem rapidinho e fazer, chutar, assim, né? Uma redação não. Olha, Então, é muito... A redação é a coisa mais importante da prova. Sempre tem aquelas dicas também de chute, né? Tu faz as que tu conseguir, aí depois o que tu não conseguiu fazer, aliás, tu vai contar as letras das que tu fez, vai contar a letra que tu menos marcou. Tipo, eu fiz de 25, eu fiz 12 e nenhuma das 12 que eu fiz deu a letra E. Aí tu chutou o resto tudo na letra E. Tem muito isso. Eu fiz isso em física, por exemplo. Eu fiz, tipo, quando eu fiz o vestibular da URGS, né? Na última vez, eu acho, eu tava triconfiante, assim, no primeiro dia, né? Primeiro dia era física, inglês e literatura. Aí tá, aí eu comecei, acho que pela de física, eram 25. Eu resolvi, acho que eu consegui resolver 12 questões e deu bem certinho, né? A resposta que tava na alternativa deu a minha resposta, marquei. Aí eu pensei, se tiver tudo certo, e nenhuma delas tinha dado letra E. Aí eu pensei, bom, eu acertei essas 12 e agora eu vou garantir mais 5, porque eu vou chutar tudo na letra E e vou acertar mais 5 certo, porque geralmente a URGS divide assim 5 ou 4 alternativas com a mesma letra, né? Então vai ali dar 5A, 5B, 5C, enfim. Aí eu pensei, bom... Sabe uma coisa que eu percebi? Ah. Não, pode continuar, na verdade. Interrompi, desculpa. Não, Pode continuar aí. Eu resolvi 12 e chutei 5 na letra E. Aí eu pensei, vou acertar 17 em física, sendo que eu quero letras, tipo, muito bom. Aí no final, quando saiu o gabarito, eu acertei 7 no total, assim. Tipo, porque eu tive alguma falta de atenção ali. E a URGS tem muito isso. Tipo, eles colocam alternativas que te induzem ao erro, assim. Porque tu pode errar uma coisa na questão que vai dar um número aleatório ali, e esse número vai estar na alternativa para tu errar. Então tem que... Pois é. Porque o que me ajuda, por exemplo, nas provas de física, para eu saber se eu errei alguma coisa, porque dá um resultado que não tem nas alternativas. Errei alguma coisa, fazer de novo. Só que daí, na lista de matemática que o Sr. Wesley botou pra gente fazer, tinha essa questão na URGS, que eu fui fazer e tal. E daí dava um resultado, tá nas alternativas, eu botei, depois eu fui ver o gabarito, eu errei um monte que o resultado tinha dado certo. Pois é. Só uma coisa que eu reparei, tipo, que eu fui fazer as questões dos vestibulares antigos, né, da URGS, e também eu fiz o Enem ano passado, né. Daí eu percebi meio que eles criam um padrão das questões. Eu acho que eles pensam, ninguém vai marcar a mesma letra 2 vezes, né, seguida. Só que, tipo, na maior parte das vezes, era assim, tipo, tinha uma C, daí, a próxima, C. Daí, tipo, ia lá, D, às vezes não tinha, né, às vezes, claro, D, E, A, B, daí depois B de novo. Quase sempre tinha, tipo, tem uma forte probabilidade de que, tipo, é a da anterior ou a da seguinte, sabe? Tipo assim, digamos que tu fez três questões. Daí, tipo, a que tá entre essas duas questões, tu acha que é B ou E, mas a anterior foi B. Daí tu vai lá e marca B, entendeu?
Entendi. Ajuda do caramba. Eu acertei muitas assim, eu não sabia, só que eu fui por essa lógica que eu acertei. Eu tô adorando esses truques. É, É, aula de redação também é truque de trapacear na prova. Também temos isso aí. Já que não dá pra trapacear na redação, né? Porque aí tu tem que tirar da tua cabeça tudo, né? Agora o resto tu tem que. Sim. Tu pode estudar bem chutando. Eu nem lembro por que a gente chegou nesse assunto, mas enfim. Mais perguntas? Podemos continuar. Tá, continuar eu acho. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tá. Agora vamos dar uma olhada nessa redação do Enem. Essas últimas 3 aulas que foram ao vivo, eu tenho focado um pouco mais no Enem, tá? Mas na próxima aula eu vou trazer uma redação da URGS e falar um pouco mais sobre a redação da URGS. Apesar de não ter tanta diferença assim, mas eu vou trabalhar algumas coisas com vocês. Então, essa redação é do Enem 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, PCD, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivas a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual assegurados no Estatuto da PCD e na Constituição Federal de 88, que não discriminam o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. O que vocês conseguiram entender nessa primeira parte? O que ele está falando no desenvolvimento 1? de universalismo, né? Uhum. Ele coloca já no tópico frasal, primeira frase do parágrafo: é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Então, aqui basicamente é mais em relação aos direitos, né? Os direitos para esse público. Aqui na introdução, cadê? Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial, tá? Enfim, essencial. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado, enfim. Então ele fala aqui primeiro na introdução de direitos e já coloca um entretanto aqui, para fazer uma oposição. Entretanto, observa-se o desrespeito. Então eles têm direitos, mas tem algum problema que está acontecendo. Então nesse primeiro parágrafo foi escrito sobre os direitos, né? Basicamente. Aí a gente vai para a próxima parte. Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, como termo do sociólogo Pierre Bourdieu, que inclui os comportamentos não necessariamente agressivos, física ou verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a PCD, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos remunerados. Adicionalmente, nota-se que outra manifestação dessa violência é a falta de uma infraestrutura escolar de qualidade, com professores capacitados e com material adequado para garantir a devida formação educacional. Consequentemente,
As vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes. Então, aqui nesse parágrafo, ele fala sobre todos os problemas que estão relacionados a esse grupo, né? Esse grupo específico. Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula. Isso deve ser feito com palestras instrucionais para os docentes de toda a hierarquia pedagógica. Complementarmente, o Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais como psicólogos que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstruam, com atividades lúdicas e interativas com todos os alunos, como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse grupo social. Cansei, tem umas frases bem longas aqui. Enfim, o que vocês acharam? O que vocês perceberam nessa redação? Tá sendo coerente? Boa. Boa? Nota 1000. Tá coerente. Uhum. Então, Eu até pensei assim, olha, se não teria problema, né, em ter o período muito longo, né? Porque, como tu mesmo falou, ele ficou bastante tempo sem usar vírgula, ponto, né? nessa... Quase um parágrafo inteiro. Sim, aqui nessa primeira... Esse início aqui da conclusão, ó, começa aqui, e metade do parágrafo só vai ter o primeiro ponto na metade do parágrafo. Então, poderia ser um pouco menor, assim. Ficou bem grande realmente. Mas tirou nota 1000, né? Então... Pra tu ver como isso não é importante, né? Eu sempre ouvi muita gente falar, cuidado com o período longo, cuidado com o período longo. Uhum. Só que, na verdade, tem muita coisa bem mais importante pra se analisar e Sim, não dá pra perder tempo. Exatamente. E vamos ver os nexos agora. Assim parece um pouco mais complicado de encontrar, né? Então eu já deixei marcado. Vamos ver, desde a introdução, ó, sempre que tem um ponto final, a próxima frase, o próximo período, no caso, começa com um nexo, um articulador. Então aqui nessa primeira, além de um direito legalmente garantido, aqui está dando tá fazendo um acréscimo, né, uma adição de alguma coisa, e aqui o entretanto serve já para fazer uma oposição. Então tem isso, existe isso aqui, mas tem algo errado. Aí o parágrafo seguinte começa com nessa conjuntura. Nessa conjuntura, o que seria isso? Tudo isso acima, né, nesse contexto. Aí, ponto final, começa com segundo, aí é para expressar o ponto de vista de alguém, né? Segundo fulano, segundo ciclano. Aqui parece até não ser não ser muito bem um nexo, né? Porque não está relacionando exatamente a essa parte anterior, a essa frase anterior. Mas é considerado. Aí o primeiro ponto final que tem depois, aqui, já começa com analogamente, aqui um advérbio. Aí segue, ponto final aqui, em genuíno. Já foi colocado um além disso, para dar outro acréscimo. Então, sempre que tem um ponto final, ó, a parte que vem depois precisa ter um nexo. Não que precise, mas é que no Enem, principalmente, isso é bem importante. Isso vale bastante. Aí termina o parágrafo, começa o segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí é utilizado aqui um nexo, um articulador, né, contudo, para fazer uma oposição ao que foi dito anteriormente. Não no sentido de se contradizer, mas de tentar explicar que, apesar daquilo tudo, apesar dos direitos, tem coisas que não estão funcionando. Ó, ponto final, mais um articulador. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito.
ponto final. Aí começa com isso, para retomar isso que veio anteriormente. Aí termina aqui o período. Adicionalmente, aqui está acrescentando mais uma ideia. Depois, consequentemente, até chegar ao ponto final do parágrafo. Na conclusão, começa com dessa forma. Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino, esse é bem comum, dessa forma ou portanto, geralmente são os que mais aparecem na conclusão. Aí termina o período, já tem um isso, para retomar tudo que foi dito anteriormente, né? E depois o complementarmente, também para acrescentar mais alguma ideia. Então, O único nexo que ele repetiu foi o isso. Isso. Um monte de texto. Para vocês verem como é importante a gente conhecer bastante esses nexos, né? Conjunções, advérbios. O único que ele repetiu foi o isso. E tem aqui cadê o? Aqui o além de e o além disso. Mas Mas não é igual, né? É diferente. sim, só se repete o além. Mas, enfim. Então é importante a gente estudar um pouco e conhecer esses nexos, esses articuladores, para poder utilizar no texto. Tá? Então sempre relacionar uma frase na outra, um parágrafo no outro. Esses que terminam em mente geralmente são advérbios, tá? Não todos, mas a grande maioria. Então, infelizmente, adicionalmente, consequentemente, complementarmente. Então, nexos e articuladores utilizados no texto. Os advérbios, todos terminados em mente. Locuções. Além disso, nessa conjuntura, dessa forma. Uma locução é quando a gente tem duas palavras que têm o valor de uma só. Tá? Então pode ser aqui o além de, uma conjunção, né? Então temos duas palavras com o valor de conjunção. Apesar de esse de ser uma preposição, mas quando a gente junta as duas tem o valor de conjunção. Então sempre que vocês virem esse nome, locução, é quando tem duas ou mais palavras que vão ter o valor de apenas uma. Conjunções, segundo, entretanto, contudo, e pronome. Pronome isso que faz a retomada. A posição normal, digamos assim, dos advérbios é sempre no final da frase. Tá? A gente tem, acho que vocês já ouviram falar naquela ordem que nós temos, sujeito, verbo e complemento, ou sujeito, verbo e objeto. Então, o advérbio ele deveria vir depois do objeto, então só lá no final da frase. Vamos pensar nesse exemplo aqui, consequentemente. Seguindo a ordem natural dele, ele deveria vir no final. Então vamos ler esse trecho com esse advérbio no final. As vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes, consequentemente. Por que ele foi utilizado no início e não no final? Justamente Para ligar? Isso, justamente para fazer essa ligação. Então isso acontece muito. A maioria dos advérbios utilizados aqui poderiam ter sido utilizados no final da frase, mas o autor optou por utilizar no início justamente para fazer essa ligação, essa costura entre uma frase e outra, ou entre um parágrafo e outro, né? E eu acho que fica mais bonito também na frente. Sim, justamente por essa coisa da ligação, né, da coesão. Aí a gente vê que tá tudo bem organizadinho, bem ajeitado. Dúvidas? Ou não? Não. Então, é isso, gente. Esses são, então, são nexos, né, de articulação que a gente vai usar para relacionar, deixar tudo bem relacionado.
Então, eu achei, parece bonito como a Milene falou, né? Ali estava marcado, deu para ver bem claramente que tava tudo, sempre tinha um nexo para fazer uma relação com o que via anteriormente. Então isso vocês podem começar a pensar já para quando escreverem as redações, né? Sempre usar um nexo, uma coisa para relacionar uma frase na outra. Alguma dúvida sobre outra coisa? Não, acho que não. Travou. Não, eu perguntei só se tinha mais alguma dúvida sobre a aula de hoje. Ou outra coisa que queiram comentar, perguntar. Tu tá gravando a aula? Essa era a minha dúvida. Espero que sim. Tô gravando. Tô gravando. Uhum. Eu testei bastante Não antes. aparece o coisa. Eu tô gravando pelo um programa do computador aqui. Porque eu nunca consigo usar o gravador do Jitsi. Diz que não tem espaço e tal. Bom, Ah, mas tá gravando. Amanhã eu acho que o Gabriel vai disponibilizar lá. Gente, algumas pessoas têm me entregado as redações com frequência, né? Tem outras que entregaram uma vez só, ou duas, enfim. Eu só. eu sou uma delas. Mas, Desculpa, não, tudo bem. Tipo, tô, eu não, tô em falta. eu não quero ficar cobrando ninguém, sabe? Mas só pra dizer que é importante vocês escreverem. E eu queria comentar que eu não sei se essas pessoas que fizeram só uma redação e depois nunca mais entregaram, espero que não tenham se assustado com os meus comentários, tá? Porque às vezes eu escrevo, tipo, muito. Eu não só corrijo a gramática e tal. Eu geralmente coloco um comentário do o que tá, o que pode estar confuso, o que poderia ser melhorado. Então, não se assustem com meus comentários, tá? Então eu tenho que ser um pouco crítico assim às vezes.